Vamos agora para o ministério da palavra, né? Glória a Deus. E é Êxodo capítulo 12. Já que todos estão ficando em pé, é bom que todos fiquem, né, irmãos? Para não deixar os irmãos constrangidos aí, parte dos irmãos. Capítulo 12, versos 37 a 41. Na sequência, né, do tema que nós estamos ministrando nessa série. Eu quero ministrar uma série aqui com os irmãos sobre as jornadas de Israel no deserto, aquelas caminhadas que eles fizeram, 42 caminhadas. Eu já disse aqui que eu não vou ministrar todas elas, senão torna os estudos muito cansativos, né? Nós vamos apropriar dos fundamentos de cada uma dessas jornadas à medida do possível, e vamos fazendo as aplicações para a nossa vida hoje, aqui e agora. Porque o meu propósito, eu fiz fechar muito, vai esquentar muito, né? Porque a gente não pode ligar os ventiladores, irmão. Foram recomendados que a gente não deve ligar ar-condicionado, ventilador, para que, se o vírus estiver aí, ele ficar quietinho aí, né? Então a gente tem que dar uma, né? Ficar meio quieto aqui. Se você quiser descer a sua máscara para sentir um melhor conforto, não tem nenhum problema, porque você não está movimentando, falando, né? Vai ficar sentadinho ali, só ouvindo, e fica melhor, dá mais conforto. A sair você coloca. Então, nós vamos, o alvo aqui, o propósito é ministrar de maneira que você, ao terminar aqui, você põe em prática ao botar o pé do lado de fora, irmãos. O alvo da ministração é essa. É fazer você se municiar de recursos divinos para os embates da vida cristã, né, que nós enfrentamos a cada dia. Diz assim o texto de Êxodo 12, 37 a 41. Se você quiser... o André já botou lá, né? Ok, André, assim que faz. Ali, aquela imagem é só para chamar a sua atenção, né? Para você ver aquela multidão de gente ali no deserto, rodando ali. Ficaram 40 anos naquela brincadeira ali, irmãos. Diz assim o texto... Êxodo 12, 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote. Diga Sucote. Sucote. Cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Olha isso, muitíssimos animais. Rodando o deserto, imagina. 39. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito e não puderam deter-se, não havia preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no deserto foi de 430 anos. Amém? Pode assentar, nós já oramos ao Senhor, que Deus nos dê a sua palavra nessa manhã. Irmãos, normalmente cada estação dessa, ela se define por uma palavra-chave, não é? Por exemplo, Ramsés, que foi a palavra que nós estudamos, né, o ponto de partida deles, de Israel, nós estudamos na semana passada, fala de escravidão. Foi o tempo que eles viveram escravo, onde eles moraram como escravo, onde viveram como escravo, não é? Como escravos. E aí, de Ramsés para Sucote, eles começam uma jornada saindo da escravidão para a terra de Canaã, como diz a Bíblia, terra que mana leite e mel, não é? Então, essa estação que nós vamos estudar hoje, a palavra que define ela é peregrinação. Não é? Eles caminham, eles vão andar agora, eles não vão mais estar parados, senão por um tempo, e depois eles levantam de novo, e eles fizeram isso 42 vezes. Então, a palavra que define essa estação que nós vamos estudar a partir de hoje, possivelmente no próximo domingo, porque essa primeira jornada é muito rica de informações, e o que faz a gente avançar no estudo é a riqueza de detalhes que aconteceu ali. É isso que faz a gente avançar, porque onde não tem muitos detalhes é porque aquela jornada não foi tão importante quanto outras. Esta aqui é possível que eu não vou dar conta de esgotar hoje, não é, o assunto que exige dela, para a gente tirar lições para nossas vidas, para nós aprendermos, não é, nas coisas de Deus. Antes, porém, nós vamos dar uma olhada aqui no nosso
no nosso... Aí desligado não vai, né, André? Ele está desligado aqui, viu? Manda aí que depois eu mando o resto. Então, aí está o primeiro mapa, né, irmãos? Esse mapa, à luz do que ele... Está dando para vocês verem mais ou menos lá, né? Tá. De dia assim não é tão bom, não. Então, ali você vê lá, ó, eles partiram de Ramsés lá em cima, tá vendo aquela? Deu para dar uma sublinhadinha ali, deu, né? Porque eu não quero estar voltando aqui, eu quero ministrar mais para frente aqui, ó. Eles partiram de Ramsés, deixa eu voltar aqui. Aí eles vieram a Sucote. Eles deviam melhor viajar, fazer essa viagem aí, ó. Está vendo lá em cima, ó, Jericó, olha lá. Eles deviam ir para lá, era a rota deles. Como ali, ó, você pode perceber ali, ó, a terra dos filisteus ali, ó. Esse mapa que eu queria ter trazido a semana passada. Eu não sei, ele sumiu, irmão, eu não sei como, eu troquei, na hora de transportar eu troquei. Esse mapa aqui eu queria, porque ali está a terra dos filisteus, ó. E eles estavam em guerra aqui nessa região. E Deus mandou eles, então, o contrário. Deus fez que eles viessem, ó, para Sucote, aqui, ó. Então, em vez deles fazer isso aqui, e ir para lá, para Jericó, onde eles entraram na terra, 40 anos depois, de rodear, aqui está só uma maquete dos giros que eles deram, mas eles deram muito mais, foram 40 anos rodando aqui dentro, não é? Especialmente da Península do Sinai, que é essa região todinha aqui, ó, Península do Sinai, eles rodaram aqui, eles ficaram aqui, ó, entendeu? Aqui do deserto de Sul, pelo deserto de Etã, o deserto de Parã, entendeu? E ficaram rodando aqui, 40 anos, até que eles tomaram rumo e foram direto para aqui, ó, quando deveria ter vindo reto, não vieram. Então, a primeira jornada deles foram vir para Sucote, e de aqui de Sucote, eles fizeram essa primeira jornada, aproximadamente, ela dá 20 quilômetros, segundo as estatísticas, né? Hoje essas regiões têm outros nomes, né? Muda, né, os nomes, mas a distância permanece a mesma, daquele tempo, né, daquela época. E cerca de quase 4.000 anos atrás, está isso de nós, para arredondar números, né? Está esse momento de nós. Então, por isso que, quando eles fazem essa primeira arrancada aí, eles estão falando de... Irmão, se vocês viram aqui a imagem que o irmão Antônio tem aqui, a tela é limpinha, né, irmão Antônio? Limpinha, de vocês aqui está embaçado, né? Irmão, mas um dia... Não, depois a gente fala sobre isso. Não sei se dá tempo, né? Então, essa jornada, a palavra que define ela é peregrinação. Eles começam a caminhar. E a primeira lição que nós temos aqui para nós, como igreja hoje, que a exemplo de povo de Deus, a exemplo de Israel, porque eu disse na semana passada que a nossa história hoje é um reflexo daquilo que foi a história de Israel. A tipologia bíblica ensina que tudo que aconteceu a Israel naqueles dias são modelo, tanto é que 1 Romanos capítulo 15, versículo 4, se você quiser depois marcar para conferir, diz que tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, tudo, não tem nada. Então tudo isso aí tem a ver comigo e com você hoje aqui e agora, tudo isso aí tem a ver comigo e com você. Ai de nós não tirar as lições, não ir lá e olhar. É como se nós tivéssemos um mapa, irmãos, por onde nós íamos acertar as pegadas ou errar as pegadas. É só olhar o mapa está aí. O mapa está aí. Então, essa primeira jornada que define como peregrinação, que começa, nós também somos hoje peregrinos também. A igreja hoje não vive estaticamente. Não é? Nós não habitamos em Ramsés, ou habitamos em Sucote, ou em Etã, ou em Pinheirote, onde eles andaram ali. Não, nós habitamos numa residência, mas espiritualmente falando, nós estamos caminhando, nós estamos indo para um lugar. Não é? Nós temos uma promessa de uma terra onde não há lágrimas, onde não há dor, onde não há sofrimento, onde tudo é paz, né, irmão? Nós temos uma promessa, estamos indo para lá, como eles também. E eles cometeram, irmãos, muitos erros que nós não poderemos cometer, porque já temos os exemplos a seguir. Não é? E eu vou só te mostrar algumas referências bíblicas para você ver como eles tinham isso em mente. 1 Crônica 29:15, isso foi Davi, quando estava ali fazendo um agradecimento às ofertas que chegaram para o templo, né? Ele fez essa observação. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos, estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. E nós continuamos hoje ainda nessa peregrinação, como foram nossos pais, diz Davi. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra,
e não temos permanência. Olha aqui, eles tinham isso na mente deles, de que eles eram um povo peregrino, que não ia ficar ali onde eles estavam. Então esta é uma ideia que eu e você precisamos ter, porque o que vai fazer a diferença, né, na nossa jornada aqui, o sucesso da nossa jornada está exatamente nisso. Como peregrinos que somos, nunca querer botar o nosso coração aqui, né? Tem gente, irmãos, que se você falar hoje que Jesus vai voltar, ele briga com você, ele não quer que ele venha, porque o negócio dele é aqui. Ele está agarrado nas coisas aqui, nos bens materiais que ele adquiriu, que ele vai adquirir, vai dar certo, a promessa do político que fez para ele, e ele está ali agarrado nesse negócio, entendeu? Ele não quer ir embora daqui, ele não se vê como peregrino. Então o coração dele está aqui, né? Na semana passada eu dei o exemplo para os irmãos do pastor, que os irmãos disseram: pastor, por que você não compra uma casa na praia? O senhor tem condições? Ele falou: para quê? Eu tenho a vocês para me ir a que eu quiser. Eu tenho a vocês, o que eu vou comprar a casa lá, moço, para ficar me dando trabalho? Aqui eu quiser, eu pego a chave de vocês e vou para lá. Pronto. E eu entrego a chave. No outro dia você limpa lá a bagunça que eu fiz, né? Então, nós não temos moradas. Os heróis da fé também tinham a mesma percepção. Olha aí, Hebreus 11, 13. Todos estes, falando daquela galeria de homens e mulheres que viveram a fé, todos estes morreram na fé, sem terem obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos. Estrangeiros, porque estavam habitando num país onde não era o seu, e peregrinos, porque eles não tinham moradas, era como andarilhos, romeiros, né? Um dia está aqui, outro dia está lá, não tinha morada permanente, né? Então, espiritualmente falando, até que fisicamente falando, nós adquirimos aqui as nossas propriedades, enfim, e deve fazer isso. Agora, espiritualmente falando, nós não podemos pensar nisso aqui. Nós estamos numa caminhada como Israel, andando e andando. Eu vou te mostrar só mais uma referência, eu acho que eu até exagerei nelas hoje, né, irmãos? Eu sempre boto uma ou duas só, mas vê essa mente quando escrevia. Pedro diz: olha, amados, exortamo-vos. Olha o que ele diz: como? Quer dizer, a minha exortação não é vendo vocês de outro modo. Exortamos-os como peregrinos e forasteiros. Olha a ideia. Como peregrinos, pessoas que não param de caminhar. E forasteiros, porque eles são estrangeiros. O céu implantou uma colônia aqui chamada de Reino dos Céus. Nós vivemos na colônia chamada Reino dos Céus, com os valores do Reino dos Céus, com a constituição do Reino dos Céus, com os princípios do Reino dos Céus, com o governo do Reino do Céu. Nós moramos aqui, nessa colônia celestial, que Ele implementou, que é o seu reino. A primeira mensagem que Jesus pregou foi: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Chegou, quer dizer, o arrependimento é a porta de entrada para você acessar isso, ir lá para dentro e viver peregrinando. Então essa ideia de peregrinos, ela é patente em todas as escrituras. Paulo diz em 2 Coríntios 5, 7, visto que andamos. Eu fiz um sublinhado nessa palavra aqui, ó. Visto que andamos e não vivemos. Andamos e não vivemos por fé, mas andamos por fé. Tem gente que vive por fé, mas Paulo está dizendo assim, ó, nós andamos por fé. A nossa pegada aqui é por fé e não pelo que vemos, porque o que nós queremos, o que nós almejamos, não se vê aqui, não é? É pela fé que eu contemplo tudo isso. Essa promessa, esse destino final, é pela fé que eu contemplo. Não é? E ele diz: nós andamos por fé e não pelo que vemos. E aí, irmãos, nós vamos entender um princípio, um fundamento aqui, que as Escrituras abordam, que a gente precisa entender. E eu tenho visto muito poucos pastores e pregadores falar disso. Até porque as pregações que dão ibope, que dão manchete, são aquelas que faz você prosperar aqui, né? Enriquecer aqui, fazer o seu patrimônio aqui. Eles não estão preocupados muito com as riquezas de cima, não. O princípio é o seguinte, é que a vida cristã, ela caminha, espiritualmente falando, sobre dois trilhos.
2 trilhos. Esses trilhos, um deles chama altar, e o outro chama tenda. Diga altar e tenda. Inverte, diga tenda e altar. O que é isso, irmãos? É o modo de vida do peregrino. O modo de vida do peregrino é caminhar morando em tendas, porque tendas não é uma habitação fixa, e fazendo altar. E o que isso significa, pastor? É que quando a gente fala em fazer tenda, significa dizer que você está vivendo a prática da sua vida. Você é peregrino, você vai andar aqui, um momento aqui, um momento ali, um momento ali. Você anda de jornada em jornada. Então você não pode ter uma casa edificada sobre uma rocha, não é? Como alguém que mora permanente. E quando é que você vive fazendo altar? Porque altar fala de consagração, de dedicação, de entrega. Então você vive com uma vida entregue a Deus, morando em tendas de jornada em jornada, caminhando em rumo ao seu destino final, sua promessa que Deus te prometeu, chega lá um dia. Então, tenda e altar são os 2 trilhos por onde viajam a vida cristã. Não é? A vida de tenda é a vida de desapego, porque você não tem como criar para patrimônios. O que eu estou dizendo aqui, irmãos, não vai pensar que eu estou tentando fazer com que você desista de seus investimentos, nada disso. Eu espero que eu estou sendo compreendido aqui. O que eu estou dizendo é que quem vive em tendas não bota o coração aqui. Você pode ter, irmão, uma aldeia do vale na sua vida. Você pode criar um condomínio de luxo para alugar casa para os outros. Não tem nenhum problema. Entendeu? Aproveita e reserva uma para mim, pronto. Não tem nenhum problema. O que você não pode é, se você como peregrino, morando em tendas, que era o caso deles ali no deserto, você não pode botar o seu coração aí nesse negócio. E se apegar de tal maneira que isso te absorva, que isso não deixa você fazer mais nada, que isso não deixa você ter tempo para Deus, que isso não deixa você ter tempo para você ler a palavra de Deus, para você orar a Deus, ter o seu devocional com o Senhor. Isso faz com que você desapegue do celular, porque você tem que estar fazendo negócio o tempo todo. Quem vive em tendas, ele não põe o coração dele aqui. Ele tem algo a mais. Ele contempla de longe as promessas, ele vive por fé e não pelo que vê. Ele não vive, as riquezas dele não estão baseadas no que o olho dele contempla. Está baseado no que ele acredita. Você vive em tenda, o coração desapegado. Por quê? Olha o que Jesus diz a respeito disso. Lucas 12, 31 e o 34. O texto é todo, mas eu ditei apenas o que eu queria ministrar aos irmãos aqui. Jesus falou assim, buscai antes de tudo. Antes de quê? De tudo. Antes de tudo, o seu reino. Priorize o seu reino. Deixa o seu reino ficar na frente. Foca ele. Deixa ele ser o comando da sua vida. Antes de tudo, o seu reino. E estas coisas vos serão acrescentadas. Porque antes ele vem falando de comer, de beber, de vestir, daquilo que a vida terrena exige aqui. Ele diz, essas coisas serão acrescentadas. 34. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o quê? O vosso coração. Você notou por que o cristão vive de tenda em tenda? Porque se ele fizer, espiritualmente falando, morada fixa, ele bota o coração ali. Está escrito aqui, irmãos, não tem quem escapa disso. Isso é uma lei natural da vida. Ele bota o coração lá. E ele se prende, aí ele é absorvido por isso. Entendeu? Dá para aumentar um pouquinho, filho? Porque ele está fazendo ali um trabalho, eu fiquei com medo, não perguntei antes. Então, aqui, nessa porção da Escritura, em Jesus, nós vamos ver que ele diz, meu filho, tenha cuidado com o seu coração. Por isso que Provérbios 4, 23 diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Salomão diz, sobre tudo que você deve guardar, que você deve proteger, que você deve cuidar, fique atento às decisões do seu coração, porque ele vai te comandar. Se você não estiver ali atento para policiar as ações dele, ele vai te pegar. Salomão está dizendo isso aqui.
Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele, do coração, procede as fontes, as saídas da vida. As versões vão variando aí nas suas aplicações. Então, por isso que Jesus diz, olha, cuidado, porque o seu tesouro vai roubar o teu coração. Onde está o teu tesouro? Essa é a pergunta. O seu tesouro está onde? Pois ali está a sua atenção. Se os seus valores são eternos, não é? Você nunca vai fazer uma morada fixa. Você vai preferir viver de tendas. Tendas espirituais. Elas existem hoje, bom, do mesmo jeito. Eles viveram muito disso. Nós vamos estudar esse caminho aqui, quando Deus implementou a festa dos tabernáculos. Festa das tendas. Está lá, nós vamos estudar ela. E vamos ver mais detalhes. Aqui estou só dando uma passada aqui. Então, esses cuidados a gente precisa ter, senão nós vamos dar com os burros na água. Eu reservei, nesta estação aqui, 3 lições bem interessantes que eu e você não podemos descuidar. Ou melhor, ou devemos estar bem atentos, se ligar, porque às vezes a gente não se liga, a gente vai vivendo assim, irmão, parecendo que isso aqui é uma religião. Eu era de uma, agora passei para outra. Entendeu? Cristianismo, irmãos, é um estilo de vida. Vamos repetir essa frase? Cristianismo é um estilo de vida, é um modo de viver. Cristianismo não é uma religião. Eu sempre digo e vou continuar dizendo, a placa da nossa igreja vai definir que comunidade nós pertencemos, só isso, mais nada. Não serve mais nada, não tem diferença nenhuma de qualquer outra. Porque o que vai definir nisto é o estilo de vida que você leva. Às vezes você é de uma denominação forte, tem gente que se orgulha disso. Para com essa bobagem, irmão. Denominação não vai te levar para o céu de jeito nenhum, e nem vai te colocar, e nem segurar você no reino de Deus. Larga dessa bobagem. O que vai segurar você no reino de Deus e te dar vida nisto, é o seu estilo de vida. É a sua maneira de viver. Eu sempre digo que Deus não tem netos, Deus tem filhos. A relação com Deus é pessoal. Por isso que Paulo perguntou, sabes tu, a mulher, se salvarás o teu marido? E aí vice-versa. Sabes tu, marido, se salvará a tua mulher? Por quê? Porque a relação é vice-versa. Apesar de nós sermos uma só carne, conjugalmente falando, mas eu não sei se eu salvo minha esposa e se ela me salva. Vai depender do estilo de vida que nós vivemos. Viu aí? Desse jeito. Então, eu separei aqui, à luz do que aconteceu nessas estações, 3 lições bem interessantes. Vamos agora para o texto de Números 33. Porque tudo que diz respeito a esse momento que eles viveram. Partiram, pois, de Ramsés, que foi lá a saída deles, né? No 15º dia do 1º mês, no dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel poderosamente, sobre o braço forte do Senhor, e vai descrevendo o texto. Mas olha a informação lá, eles saíram no dia seguinte ao da Páscoa. Por isso que Ramsés simboliza a escravidão, porque a Páscoa é o símbolo da libertação. Foi o cordeiro morto que tipificava o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ao nos resgatar de Ramsés, ao abrir as portas, ao quebrar os portões de Ramsés, nos permitiu serem peregrinos. Nós agora podemos avançar, podemos sair do Egito. Isso aconteceu um dia após a Páscoa. Olha que coisa interessante, irmão. Um dia após a Páscoa. Então, o que a gente percebe nisso deixa eu dar antes de eu voltar ali, deixa eu dar um pano de fundo aqui, nesse próximo ponto que eu quero abordar com os irmãos aqui. É que a Páscoa, ela significou para Israel uma mudança de vida na vida deles. Por quê? Porque durante os anos que eles viveram no Egito, os 430 anos, 430 de permanência e 400 de escravidão, durante os 430 anos que eles viveram lá, eles não celebraram a Páscoa nenhuma vez. Sabiam disso? Nenhuma vez. Deus nunca celebrou a Páscoa com eles lá, nunca. Nunca. No dia que eles saíram de Ramsés, foi que eles fizeram isso. Entendeu? E isso era um tipo daquilo que a Páscoa representou e significou e simbolizou na vida deles,
que era o quê? Esse povo agora era um novo povo, porque um cordeiro foi morto, o sangue foi derramado para ungir a porta da casa deles e libertar eles. É o símbolo da libertação que o sangue de Cristo fez por mim e por você. Está entendendo isso? Então, esse povo agora era um povo liberto, era um povo que pertencia a Deus, era um povo consagrado a Deus. Isso significa dizer que enquanto você não toma parte do corpo de Cristo, você não deve e não pode e não convém participar de Cristo. Você nem pode participar de Cristo. Às vezes você participa do pão e participa aqui, do cálicezinho de uva que a gente serve aqui. Mas de Cristo mesmo, só participa depois da Páscoa, depois dessa identificação com o sangue de Cristo, com o que Ele fez na minha e na sua vida. Isso para a gente falar numa linguagem bem simples, depois que a gente nasce de novo. Para ficar bem simples, bem claro, depois, porque foi possível agora a libertação de Israel mediante o sangue, como é possível a nossa libertação mediante o sangue de Cristo, nos dando uma nova vida, entendeu? Então, a vida cristã, ela começa na Páscoa, a verdade é essa. Começa com a identificação do crente com o cordeiro. Todos eles tinham que comer do cordeiro, lembra da Páscoa? Todos eles, a recomendação era, mate o cordeiro para todo mundo comer dele, cordeiro assado, com ervas amargas. Irmão, você tem que aprender a tomar chimarrão para comer churrasco. O primeiro churrasco com chimarrão foi lá no Egito. Cordeiro assado com ervas amargas, irmão Hérito. Já pensou um negócio desse? Chimarrão, é ou não é? Chimarrão, irmão. A primeira roda de chimarrão foi no Egito. Quem aqui toma chimarrão? Ninguém, né? Vai começar a tomar agora. O Lucas, o André. Não é, meu Giovanni? Toma agora, chimarrãozinho. O Giovanni não gosta não, também não. Chimarrãozinho. Então, brincadeira à parte, irmãos. Eles comeram naquela noite do cordeiro. Era assado. Por quê? Porque era símbolo do juízo de Deus, do fogo de Deus. Assando aquela carne. O juízo que foi pago em Cristo Jesus para a nossa libertação. E aquele que a família fosse grande, de pequena, para comer um cordeiro maior, convidava uma família para comer junto, para todo mundo comer do cordeiro. Prontos para partir. Vestimenta, sandália nos pés, cajado na mão, todo mundo pronto. Acabava de comer o cordeiro, eles iam fazer a jornada. Eles saíram de lá meia-noite do Egito. Acabou de comer o cordeiro e fizeram história, largaram os ossos lá para o cão comer. Largaram os ossos do cordeiro lá para o Egito comer. Não é? E eles partiram. Então, aqui a gente aprende que isso aqui é um tipo da nossa salvação. Da nossa salvação. Isso aqui está claro, nossa salvação está desenhada aqui, ó. Está desenhada nesse quesito aqui, que a vida cristã começa na Páscoa. E você não vê em nenhum momento mais, dali para frente, presta atenção nisso, Deus fazendo cobrança do comportamento do povo enquanto eles viveram no Egito. Ou seja, toda a cobrança de Deus, assim, vamos dizer assim, em relação ao comportamento deles dali para frente. Pode olhar, eles não têm, olha, vocês lá no Egito, quando vocês viviam no Egito. Não, eles tiveram saudade do Egito, mas Deus nunca fez menção do Egito. Porque o que conta na minha vida, isso aqui agora vale para você agora, o que conta na minha vida e na sua vida é da Páscoa para cá, é de Cristo para cá. Para trás não conta nada. Conta nada. Porque tem gente que fez tanta bobagem, tanta besteira na vida, fez tanta bagaceira na vida, e ele carrega esse karma o tempo todo, ele carrega essas barcas na vida dele o tempo todo. Irmãos, largue isso para lá, isso ficou no Egito. Sua vida é do Cordeiro para cá, aleluia. É de Cristo para cá, é da Páscoa para cá, é para cá que conta, da hora da decisão que você tomou de andar com Jesus, de ser peregrino, de viver de tenda, de viver de altar, é de lá para cá que começa a contar a sua vida. O nosso aniversário devia ser do dia que você aceitou a Cristo para cá, devia ser. O cristianismo tinha que ter estabelecido isso lá no começo, se fosse eu tinha implementado. Nosso aniversário agora mudou. Você nasceu que dia, do seu pai e de sua mãe? 19 de julho. 19 de julho, né? E em Cristo foi quando? Lembra? Em Cristo. Cristo foi dia 27 de janeiro de 2000. Pronto, a idade dele é essa.
Foi 22 de fevereiro de 81. E eu nasci do meu pai e da minha mãe 18 de agosto de 57. Então aquilo lá não conta, porque foi vida de pecado. Eu vivia no lombo de meus pais, no pecado. E 22 de fevereiro eu aceitei a Cristo, minha vida velha ficou para trás e agora tudo é novo. Aleluia, pronto. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17, está lá. Tudo se fez novo. Por quê? Porque o Cordeiro te dá essa possibilidade. Deus deixou isso claro. Agora eu vou chegar em número 6 para te explicar isso melhor. Em número 6, ele reza sobre a lei do nazireado. Número 6, a lei do nazireado. O que era isso? Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo-lhes: quando alguém, que não era uma norma, não era uma lei, não tinha uma determinação, não tinha nada disso. Se alguém quiser, quando ele propuser fazer isso, se ele quiser fazer isso, quando alguém, seja homem ou mulher, fizer um voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor. Então, isso era um voto que eles faziam. Isso aconteceu na caminhada deles. Quando alguém quiser consagrar a Deus, dedicar a Deus a sua vida plenamente ao Senhor, ele vai viver para Deus e para mais ninguém. Quando ele quiser fazer isso, aí ele reza aqui uma série de prescrições, né? Ele tinha 3 obrigações básicas a fazer. Isso vai nesse texto seguinte. O texto é longo. Depois você marca esse texto para você ler em casa, para você tirar suas conclusões e ver os detalhes, né? Eles tinham 3 observações, tinha 3 cuidados que eles deviam ter. Eles não podiam beber nada que fosse de uva. Tudo que era beberagem de uva, tinha uva, não trisca nisso. Tudo isso tem um significado espiritual, não é o nosso assunto aqui. Eles também não poderiam tocar num corpo de alguém que morreu, nem do parente. É morto, uma lagartixa morta, não toco nisso. É uma formiga morta, não toco nisso. Meu pai e minha mãe morreu, não toco nele. Morreu, não podia tocar. E a outra era que ele não podia cortar o cabelo nesse período que ele tinha feito o voto. Seja homem ou mulher, não poderia cortar o cabelo. O cabelo dele, no final, ia ser oferecido a Deus como oferenda de gratidão pelo seu nazireado, que era a sua consagração. Então ele rapava o cabelo. Você vê que Paulo foi nazireu, ele rapou o cabelo numa das suas idas e vindas, porque ele tinha um voto de nazireu. Eu não vou entrar aqui, que o nosso assunto não é esse. Então Paulo foi um deles. Dizem que João Batista também foi outro. Sansão também era outro, entendeu? Cabelo. Possivelmente Absalão foi um deles também, deve ter dedicado, que tinha uma cabeleira grande, por causa desse voto que eles faziam. Então, fazendo essas prescrições, ele então dedicava a Deus esse tempo, era uma consagração, que é um tipo muito perfeito da nossa salvação hoje. Só que, em algum momento, ele poderia quebrar esse voto. Ele está ali com a mãe dele, depois a mamãezinha, a velhinha dava um piripaco, morria no colo dele, e aí? Quebrou o nazireado. Quebrava na hora. Quando isso acontecia, ou ele estava com os amigos, batendo papo, jogando conversa fora, e de repente esquecia, ia lá e na uvinha, um golozinho, tem um voto nazireado. Meu Deus, quebrei o voto. O que ele fazia? O texto aí ensina como é que ele fazia. Tinha todo um cuidado que ele fazia de um sacrifício a Deus, para recuperar o tempo que ele tinha feito. Vamos supor, ele fez de 2 anos, mas ele tinha trabalhado 1 ano e 9 meses. Faltava 3 meses para terminar. Aí, aqueles 1 ano e 9 meses, ele recuperava. Então, ele fazia todo um trabalho, tem lá, né, no texto aí. Agora, diz o versículo 12 o seguinte, olha o que diz o verso 12. Vou botar lá para você ver. O verso 12 diz o seguinte, então consagrarás os dias do seu nazireado ao Senhor, e para a oferta pela culpa dará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos. Perdia tudo que foi feito, irmão. Você pensou que ganhava tudinho, né? Fiz de propósito para você ver. Perdia tudo. O que ele ia fazer agora era recuperar os 3 meses que faltou. Os 3 meses, ele agora ia fazer tudo isso para recuperar
aquele tempo que ele tinha determinado. Ele deu 1 ano e 9 meses. Esse 1 ano e 9 meses, irmão, que ele sacrificou, lutou, correu atrás e perdia tudo. Ele agora ia fazer um sacrifício para recuperar os 3 meses para frente. Deus aceitava. Percebeu isso? Por que eu trouxe esse texto aqui? Ó? Aí ele diz, olha, serão perdidos, porquanto o seu nazereado foi contaminado. O que a gente entende aqui? É que Deus não contabiliza os anos que a gente vive no Egito. Os anos que a gente vive sem uma consagração, é que a gente quebra as alianças com Ele. Deus não contabiliza isso. Ele conta, é o que está em comunhão com Ele, é o que começou agora. Esse é o que Deus vai contar para fazer valer, entendeu, a nossa vida com Ele. Então o cordeiro, a Páscoa, você pode ver que ele molava um cordeiro aqui, porque tudo isso tinha uma simbologia da consagração, da nossa dedicação que nós temos hoje ao Senhor. Então Deus, eu trouxe isso aqui tudo para mostrar para você que nós podemos qualquer hora recomeçar a nossa vida com Deus. Qualquer hora, não tem esse negócio que o diabo gosta de dizer, para você não ter mais jeito, para você não ter mais jeito, tem. Eu perdi o que eu fiz, mas eu posso recomeçar de novo. Pronto, acabou. Eu começo de novo e vai embora. Isso é uma notícia boa para desviar, né, irmão? Para tomar vergonha e voltar para Jesus e tomar jeito. Então, nós vamos agora observar aqui as 3 lições que eu separei para... 10h30, né? Né? As 3 lições que eu separei para a gente fixar e aprender a viver nessa primeira etapa da vida cristã, vamos dizer assim, nessa caminhada, né, das 42 jornadas. O texto diz, tendo, pois, partido de Sucote, preste atenção nisso aqui, porque eu preciso fazer isso para você entender o que eu quero te ministrar aqui. E eles, tendo partido de Sucote, acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. Eu queria só essa última frase aí, ó. A entrada do deserto. Então, Etã está onde? Etã está onde? No deserto. Só que eles ainda não chegaram em Etã. Nós estamos em Ramsés a Sucote, é ou não é? Nós estamos de Ramsés a Sucote. Por que eu peguei? Para mostrar aos irmãos, que Sucote era a última cidade no Egito para entrar no deserto. Queria só te mostrar isso. Se Etã, que é a próxima pegada deles, já está dentro do deserto, então eles já saíram do território do Egito. E Sucote ainda está dentro do território do Egito. Significa dizer que, preste atenção nisso, significa dizer que, quando a gente sai do Egito espiritual, a gente caminha um tempo ainda dentro dele. Entendeu? Nós saímos de Ramsés, fomos libertos, o preço foi pago, o sangue está na nossa vida, mas nós ainda caminhamos um bom tempo no território do inimigo. Entendeu? Quem entendeu, diga bem. Por que disso, pastor? Para a gente ter mais paciência com os novos convertidos que chegam na igreja. E ele está liberto, mas está no terreno do inimigo ainda. Saiu de lá ontem, ele saiu de Ramsés ontem. Está chegando em Sucote. Sucote está ali na margem. A próxima é Etã. Quando ele saltar de Sucote, aí muda alguma coisa na vida dele. Entendeu? Vamos voltar aqui ao mapa, para você entender isso direito. Olha lá o mapa. Está vendo ali, ó? Ele está aqui, presta atenção. Saíram daqui, vieram a Sucote. A próxima jornada dele é Etã, aqui, ó, que fica aqui, no deserto. Só que diz a Bíblia que de Etã eles voltaram a Pinhairote, que é a próxima jornada aqui, ó. Eles vieram aqui e já, em vez de avançar, eles voltaram a Pinhairote aqui, ó. Nós vamos ver isso na semana que vem, querendo Deus. Eles vêm aqui a Pinhairote. E aqui está o território egípcio, ó. Território egípcio de Sucote aqui ainda, aqui tudo é território egípcio. Eles vieram, Deus mandou eles voltar de novo aqui, ó, porque eles não avançaram, eles vieram aqui, ó, 1, 2, 3, Pinhairote aqui, ó. Só que eles vieram a Etã, mas eles voltaram rápido para cá. Irmãos, não tem nada na Bíblia por acaso, irmãos. Tudo que está lá tem um porquê que foi ficado lá daquele jeito. Entendeu? Isso aqui leva a gente a entender que
O novo convertido precisa ser levado em conta nessa questão aqui. Quem que é o novo convertido? Eu e você um dia. Eu não sei se você lembra, quando você aceitou a Cristo como Salvador, o tanto de batalha que você tinha, era uma corrente puxando para o Egito, outra puxando para o reino de Deus. Você não lembra disso? A guerra que você teve para firmar os seus passos na peregrinação, na caminhada, agora vamos que vamos, vitória em vitória, vencendo os inimigos que vêm para cima da gente. Perceberam isso? Então todos nós tivemos isso. Então isso fala do cuidado que nós deveremos ter com a fé do novo convertido. Às vezes o irmão chega da igreja ainda cheirando cigarro na igreja. Irmão, você não largou de fumar até hoje, estou jogando essa cara. É tudo que o diabo quer, irmão. Você empurra ele de volta para o Egito. Ele está pertinho. Ele está no território do inimigo ainda. Ele está ainda em Sucote. Ele está em Sucote ainda. Então você tem que, meu irmão, vamos firme, não desista, Deus vai te dar vitória. Fique tranquilo. Olha, isso acontece com muita gente. Eu lidei com irmãos que ficou por muitos anos com dificuldade de vencer os obstáculos, de vencer as lutas, de vencer as guerras, batalhas. Irmãos, você não sabe como é que é a alma dele, a guerra na alma dele. Não é assim, irmão Esmeralda? É desse jeito. Ou você não lembra o que foi quando novo convertido um dia? Você acha que você pulou de Ramsés, já saltou lá no Monte Sinai e vendo o fogo de Deus cair? Você foi passo a passo, meu amigo. O negócio é da caminhada. Depois você vai mandar essa mensagem para o seu pai depois, viu? Passo a passo, meu amigo. É na caminhada. E no começo é difícil. Tenha paciência com o novo convertido. Quando ele faltar, por isso nós botamos aqui para andar junto, para não deixar um outro para trás, porque não é fácil a pegada. O inimigo não dá trégua, o inimigo não brinca, ele não dá brincadeira. O apóstolo São Paulo, irmãos, quando escreveu aos Tessalonicenses, ele disse assim, olha, foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, ou seja, ele queria tanto ir visitar essa igreja, diz, como não foi possível, eu mandei indagar o estado da vossa fé, temendo o quê? Que o tentador vos provasse e tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias de quê? Da vossa fé. Vocês estão firmes na pegada, vocês não desistiram, o inimigo não puxou vocês, sabe por quê? Porque o Ramsés, lugar da escravidão, está bem ali pertinho, 20 quilômetros. Está pertinho, ó. Para ele levar a mão lá e puxar de novo, não dá trabalho. Onde lá em casa, vocês ficam vendo filme, né? E tem um filme aí de um cabra que tem umas mãozonas do cão assim, né? Aí ele vai lá e pega a pessoa assim, né? Tchuf, já viu? Quem já viu esse filme, o negócio? A mãozona do cão. Como é que chama o filme? Aranha 2. Irmão, e eu com essa mensagem na cabeça, eu falei, o cão faz isso aí com o novo convertido, ó. Eu pensando, digo, o cão faz exatamente esse negócio. Vem aí, ó. O novo convertidozinho vai aqui, moço, já vencendo aqui, Sucote, para chegar em Etam, aqui, ó. Quando ele está botando o pé, a unha do cão pega ele, tchup, vai para trás e traz de novo. A unha do bicho vai lá assim, já viu o negócio? Tem uns tentáculos de ferro assim. Sabe como é que eles criaram aquele negócio, moço? Eu falei, isso é ideia do cão, esse negócio. Vem aí, ó. Ideia do cão, estranho. Desse jeito, irmão. O cão faz isso. Então, cuidado, tenha paciência com o novo convertido. Ele tem dificuldade no começo da fé. Então, ele diz, tem hora que ele desanima. Ele começa com tanta vontade, ele sente a brisa tão grande da libertação, que ele quer, mas quer mesmo de verdade. Mas daqui a pouquinho o diabo começa a sugar ele, Por quê? Por causa disso aqui, ó. Olha o fundamento disso aqui. Ele está ainda bem pertinho de Ramsés. Ainda não venceu o Sucote. Então Paulo diz, olha, eu temendo que isso acontecesse, eu mandei indagar a respeito da vossa fé. E Paulo sabia que o diabo não dava mole. Então, irmãos, é algo que nós devemos saber também, ficar atento, ligar, ter paciência com nossos irmãos. Eu sempre digo, é muito melhor você ter uma pessoa vivendo no pecado aqui dentro, do que lá fora, irmãos. Deixa ele aqui, tá nada não. Deixa ele aí. Ah, mas ele é mesmo, pastor, está tomando ceia. E aí, a ceia é sua? A ceia é sua? Se for sua, você não dá não. Mas se for de Deus, deixa ele tomar. Que ele não vale nada para ele. Ele não está nem em comunhão com o Senhor, ele está. Ceia vale para quem está em comunhão com ele, irmão, que sabe o valor de perder e de tê-lo.
Então deixa ele aqui, qualquer hora o Espírito Santo pode pegar ele. Uma pessoa dessa aqui, ouvindo uma mensagem dessa, irmão, ele se converte, irmão. Ele entende, fala, rapaz, é isso mesmo, não tinha entendido esse negócio. É isso mesmo, é o diabo mesmo. Eu sei milagre de tão do cão, e sai fora de mim. E no dia ele está aí firme, já vem para a oração da sexta-feira, ele já quer Deus. Eu quero é Deus. Não é não? Então, paciência com ele. Essa é a primeira lição. Cuidado com o novo convertido. A segunda lição, que eu separei desse texto, está no versículo 17, de Êxodo 13. Tendo o faraó deixado ir o povo, também levou Moisés consigo os ossos de José. Pois havia o José, feito os filhos de Israel jurar solenemente. Sabe que juramento era esse? Quando você vê na Bíblia, jurou solenemente, era assim, ó. Eles pegavam o responsável pela família, no caso ali, o líder, naquela época, que não era nem o Moisés ainda, eles pegavam e diziam assim, olha, como José fez aqui, eu vou ler o texto, depois eu explico isso. Jurar solenemente, certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Ele disse isso lá em Gênesis 50, verso 24. Depois você lê lá, Gênesis 50, 24, está lá esse pedido deles para os seus irmãos. E aí, o juramento solene era esse. Eles vinham, pegavam a mão de quem ia receber o juramento, botava em cima da coxa dele, ele cruzava as pernas por cima e segura, é como se ele estivesse seguro na promessa. E aí ela fazia o juramento um ao outro do que ia fazer, com a mão na coxa. Lembra que Abraão mandou Eliezer fazer isso com ele? Gênesis 24, para ir buscar a esposa. Você não traz ninguém que não seja da minha família. Põe tua mão aqui, lembra? Pois era. Jurar solenemente. Morria, mas não quebrava esse voto. Isso tinha preço de vida. José disse, olha, eu moro aqui, estou nesse lugar aqui, mas aqui não é minha terra. No dia que vocês saírem daqui, porque Deus certamente vai tirar vocês daqui. Ai, José! Pensa num cara bom, irmão, José. Tinha mais fé do que eu sei, irmão. Tinha mais fé do que o irmão era. Irmão era ter cabo de fé. Se precisar de fé, é só colar nele ali, ó. Entendeu? Bota fé, bota fé, né, mano? José ganha você, irmão, ganhava, não tem dúvida, não. Certamente Deus visitará vocês, não deixe meus ossos aqui. Quando eles arregimentaram tudo, diz a Bíblia, tendo o faraó deixado e o povo, 19, também levou Moisés consigo os ossos de José. O que a gente aprende isso aí, irmãos? Não podemos esquecer os nossos parentes no Egito, lá no mundo. Essa é a lição que sobra para nós aqui. Você tem parente que ainda está no Egito, irmãos? Pague o preço para arrancar ele de lá. Pague o preço para arrancar ele de lá. Vai para a briga, vai para o fight, arranca a espada. Existe uma frase de Rick Varre. Está dando para ler aí, dá? Dá. As pessoas podem recusar o nosso amor ou rejeitar as nossas palavras, mas não tem defesa contra as nossas orações. Você pode pregar para eles e dizer, não, eu não quero nada que não quero nada que não. Tá, beleza. Mas eu queria ver, não, eu não falo mais comigo. Pode rejeitar o amor também, não tem nada não. Eu quero ver ele rejeitar suas orações. Quando você vai para os pés de Jesus, eu não aceito o meu filho, o meu irmão, a minha mãe, o meu pai, eu não aceito. Os ossos espirituais deles estão no Egito, eu estou indo para Canaã, e eu vou levar comigo. Vai para o fight, irmão. Vai para a briga, paga o preço. Está escrito aqui, irmão. Não estou inventando isso aqui, não. Eles não esqueceram os ossos de José lá. Trouxeram juntos para enterrar junto à sepultura de seus pais. Quer dizer, o que é nosso não fica no Egito. O que é seu não é do Egito. Aleluia. Estão entendendo aqui a figura de linguagem, irmãos? Estão entendendo? Senão eu estou falando sozinho. Estão comigo aí? Estão comigo? Ok. E não é para deixar no Egito. O Egito é o mundo, é o sistema de mundo que vive. Não tenha prazer, alegria quando vê um parente seu saindo para praticar o pecado, para viver o pecado. Enoja isso, vai para o fight, diga para Deus que você não aceita isso. Porque esse é o princípio
destes andarilhos, destes peregrinos, caminhando em direção a Canaã. Entendeu? Por quê? Porque Deus não quer que nenhum deles fique lá, nada, nada. E a Bíblia diz que quando Israel saiu de lá, é um outro texto que me lembrei agora, que eles não deixaram nenhuma unha lá. Porque a briga de Faraó era assim: vai a mulher e fica com os meninos, vai os meninos e fica os homens, vai os homens e fica o gato, vai o gato e fica não sei quem. O Faraó estava negociando. Com o Egito, irmão, não tem negócio. É o que Deus falou e pronto. Eu disse: eu quero todo mundo no deserto celebrando uma festa para mim. Bora, fazer festa no deserto. Deserto é lugar de fazer festa. Então, isso aqui, irmãos, é coisa séria, é coisa séria. A terceira lição que eu quero partilhar com os irmãos, e a gente aqui já caminha para o encerramento, quando o texto diz: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés, disse-me ao Senhor Arão, esta é a ordenança da Páscoa. Foi quando eles foram fazer a celebração da Páscoa. Esta é a ordenança da Páscoa: nenhum estrangeiro comerá dela. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado, mas nenhum incircunciso comerá dela. Por quê? O que a gente entende aqui, irmãos? É simples, a lição aqui não tem dificuldade, nós já demos pontos aqui. Só se participa de Cristo após a circuncisão do coração. Por quê? Porque a circuncisão, vocês sabem que era a chamada circuncisão da carne. É como se fosse hoje essa operação de fimose que faz nos menininhos, não tem? Eles têm uma glândulezinha assim, ó, no pênisinho deles assim, ó. E aí, às vezes, aquilo impede de urinar e tal. Aí vai no médico, faz uma cisurazinha, corta aquilo. Naquela época, isso era feito sem anestesia, com pedra. Afiavam a pedra ali, quebravam a pedra, davam um sinalzinho, aí eles, de corte, já estava bom. E eles faziam isso. Né? E depois, eles começaram a fazer isso já, a criança com 8 dias de nascido, né? Os sacerdotes faziam isso. Paulo até faz referência ao sacerdote, à circuncisão feito por mãos de homens. Por quê? Porque o sumo sacerdote já deixava a unha grande dele crescer aqui, ó, e ele afiava a unha já para cortar quando nascia. Ele passava a unha dele lá, cortava, o sumo sacerdote fazia isso. E aí o apóstolo São Paulo vem agora em Romanos capítulo 9, capítulo de número 2, verso 28 e 29, diz assim, ó, porque não é judeu o que é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente da carne. Porém, judeu é aquele que é o interiormente, e circuncisão o que é do coração. O que ele está ensinando aqui? Ó? Falou, olha, quando ele fala assim, ó, não é apenas exteriormente, ele está falando dos judeus segundo as tribos, os filhos de Abraão, aqueles que faziam parte daquela genealogia de famílias hebraicas e tal. Falou, judeu não é aquele lá não, Paulo está dizendo. Judeu é outra coisa. Judeu é quem tem aliança com Deus, quem tem comunhão com Ele, é do coração, isso acontece lá dentro. Não é? Então, diz, a circuncisão é a do coração. O que o Senhor está ensinando aqui? Ó? A Páscoa do Senhor, participar da Páscoa, da ceia do Senhor, dessa comunhão, isso é comunhão. E só tem comunhão com o Senhor, irmão. Isso aqui é um negócio que eu não sei que diga o povo de Deus vai entender isso. Só tem comunhão com o Senhor depois do novo nascimento, da circuncisão do coração. Enquanto o resto é religião pura. Cumprir normas puramente, normas. Eu vou olhar aqui, o que Deus está dizendo para fazer? Então vou fazer assim agora. Não é uma conversão nascida do coração, de dentro. Quando o Espírito Santo realiza uma obra no interior de cada um de nós, quando ele acende o interruptor do entendimento, aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios 4, versículo 6 em diante, aquele que disse, das trevas resplandeça a luz, é quem resplandeceu em vossos corações, para a iluminação do conhecimento de Deus na face de Cristo. João diz, olha, e sabemos que ele é vindo, João 5,20, e sabendo que ele é vindo, 1 João 5,20, e sabemos que ele é vindo, e nos deu entendimento para compreender o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele nos deu entendimento, irmão Hérito, para entender esse negócio. Enquanto esse entendimento não chega, irmãos, você continua ainda incircunciso de coração. Tem 200 anos de fé, faz diferença.
Isso não independe. E aí fica pior, porque quanto mais anos de fé, irmão, sem conversão, misericórdia, Jesus, sai de perto de mim. Vira fariseu daquele mesmo que a turma do lado de Jerusalém tinha inveja. Aí ele sabe tudo, ele é senhor de tudo, é do jeito dele, é do modo dele. Por quê? Porque ele não tem conversão, ele não tem vida em Deus, o Espírito Santo ainda não reina na vida dele, ele não tem amor pelo próximo, ele não sabe compreender as fraquezas dos outros e as falhas dos outros, ele é o padrão de justiça de Deus, se não fizer que nem ele, está tudo errado. Não é assim que acontece? Por falta dessa circuncisão do coração. Ainda não participou de Cristo. Oh, Deus nos ajuda a entender essas coisas. Eu quero fazer aqui umas aplicações práticas, rapidamente, nós terminarmos esse momento. Nós vimos que, nesse estudo de hoje, digo isso porque muita gente vai ver essa mensagem, irmãos. Nesse estudo de hoje, nós vimos que a vida cristã trilha em 2 trilhos: tendas e altares. Uma vida cristã de tenda não tem morada certa, não tem moradia certa. Uma vida de altar é uma vida entregue a Deus, dedicada a Deus. Altar fala de entrega. Enquanto tenda não deixa o nosso coração se apegar aqui, se ficar aqui, a tenda, ela está sempre, quem mora em tenda está sempre enxergando algo mais à frente. Outra coisa importante nós vimos nessa manhã, nós devemos ter cuidado com aqueles que ainda estão gatinhando na fé. Eles saíram de Ramsés, mas ainda não chegaram em Etã. Eles estão ali ainda em Sucote, na divisa do Egito com o deserto. E a tendência dele voltar é muito maior do que dele prosseguir. Porque o caminho que ele vai prosseguir é um caminho desconhecido. E o caminho de volta é muito conhecido. Ele conhece bem o caminho de volta. Por isso que o diabo vai sempre te buscar pelo caminho que você trilhou. Você era envolvido com droga? Sim. Então toma cuidado com isso. Toma cuidado com os velhos amigos. Onde é que o diabo te usava mais, é ali que ele vai botar o caminho de volta para você. É ali que ele vai estender o tentáculo dele para te pegar. É ali. Por exemplo, eu sempre disse, depois que eu entendi esses princípios, eu sempre disse que o diabo nunca ia me tentar com drogas. Nunca. Eu podia ficar no meio dos drogados, eu podia ir morar na Cracolândia lá. Porque eu nunca me envolvi com isso. Eu não envolvi porque eu não tive oportunidade. Na minha época eu não tinha esse negócio, mas se fosse, nessa época eu tinha envolvido e eu era traficante pesado. Porque eu tenho uns esquemas aqui, ó. Entendeu? Mas graças a Deus que Deus me livrou disso. Agora, outros pecados, jogatina, essa coisa, amanhecer o dia em forró, dançar os forró da vida aí, eu tenho que ter cuidado com isso. Não que eu tenha tendência para voltar, eu já viajei muito, eu já estou para lá de Pinheirote um pouquinho. Não dá mais para voltar, eu não sei nem como é que é o caminho de volta mais, né? Mas o novo convertido, irmão, tem essas dificuldades, né? E finalmente, nós devemos ter o cuidado de manter o nosso coração circuncidado em Deus, ou seja, convertido em Deus. Ter um encontro pessoal com Ele, não basear no nosso judaísmo, ou seja, na nossa religiosidade, na nossa denominação que nós servimos, não é? E pensar que nós somos melhor do que os outros, não, porque cristianismo é um estilo de vida, de um coração converso a Deus, entregue a Deus, iluminado pela palavra. Estes foram os ensinamentos que Deus planejou para nós. Que Deus te abençoe, você também que está me ouvindo, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, eu não sei o horário, mas que essa palavra tenha chegado também ao teu coração. Essa é a nossa oração por você. Deus te abençoe, no nome de Jesus.